Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, do campo de Rio Claro. Estamos aqui para estudar a lição 4 na data de hoje, dando a sequência na nossa revista, de Escola Bíblica Dominical. Que possa ser uma bênção para a sua vida, essa lição, esta aula, que o Senhor possa falar com você, que você possa aprender um pouco mais da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, pois hoje vamos falar da estrutura da Bíblia, um assunto maravilhoso, extraordinário, que essa lição aqui ela é apenas uma pontinha do assunto, que você possa se inspirar e pesquisar mais sobre esse assunto da Palavra do Senhor. Vamos orar para dar início, logo após já daremos sequência nesse assunto tão maravilhoso que temos para estudar no dia de hoje. Maravilhoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, pedimos Tua misericórdia, Tua bênção. Nós Te louvamos por tudo que tem feito por nós. Pai amado, pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar esta aula, nos usar, meu Deus, abençoar Teu servo, Tua serva que ouve, que assiste essa aula, que possamos aprender, meu Deus amado, e colocar em prática aquilo que ensinamos e defender a palavra do Senhor, que é viva, inerrante e infalível e atuante em nossas vidas. Pai querido, abençoa nesse momento, Pai amado, cada um de nós possamos estar atentos e com os corações abertos para ouvir a Tua mensagem, Tua palavra. Meu Deus, fique conosco. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar então a lição de número 4. Como eu já disse, é uma aula que, a princípio, parece ser bastante simples, sobre a estrutura da Bíblia. Você pode pensar assim, eu já conheço toda a Bíblia, mas alguns assuntos nós vamos ver aqui que são profundos, nós não vamos alcançar tanta profundidade, mas como eu falei no início, é o início, uma ponta daquilo que nós temos com relação à Bíblia Sagrada. Vamos dar sequência. O nosso texto áureo é um texto que Jesus fala, diz assim: e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse texto áureo, esse texto, nós vamos ver novamente nos tópicos adiantes, Jesus falando da estrutura da Bíblia nos seus dias, a estrutura do Antigo Testamento que ele tinha em mãos. A verdade prática, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Essa frase ela vem se repetindo nas nossas lições, estamos na lição 4, mas ela vem se repetindo nas outras porque é uma verdade, ela é nossa única regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, versículo 44 ao 49, e diz o seguinte, aí é o texto áureo, E disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então percebam que Jesus fala da estrutura da Bíblia no seu tempo, Moisés, profetas e salmos. No segundo tópico vamos esclarecer mais esse ponto, mas Jesus ele faz a referência da Bíblia, que ele tinha em mãos, do Antigo Testamento, e agora ele chama essa estrutura de Escrituras. Então Jesus chama de Escrituras a Bíblia Sagrada. Versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito, e ainda convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus fazendo referência à profecia. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48 e 49, e dessas coisas sois vós testemunhas. Então percebam o texto aqui, Jesus citando o Antigo Testamento, que é o que ele tinha em mãos, o Antigo Testamento ainda iria ser escrito, e ele falando que os discípulos eram testemunha das coisas que estavam escritas e que estavam acontecendo. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então veja que texto já esclarecedor no início, Jesus, fazendo referência sobre a Bíblia, do Antigo Testamento, falando que estava se cumprindo naqueles dias na qual os discípulos eram testemunhas. A palavra-chave dessa lição é estrutura, vamos estudar a estrutura da lição, e retomando um pouquinho para a gente
lembrar, né, relembrar algumas coisas para ter mais base para entrar nessa lição. Você que já vem acompanhando as aulas, né, acompanha melhor agora. Você que não assistiu, volte, né? Temos a bênção hoje de ter as aulas gravadas. Você pode voltar a assistir para compreender melhor. Então passamos já por 3 lições: a autoridade da Bíblia, que falamos da autoridade da Bíblia, né, e mostramos aqui que Deus se revela, né? Deus, ele sem essa atitude de Deus de se revelar, o homem não o encontraria. Então, é de suma importância a revelação de Deus, né? A lição 2, a inspiração divina, né? Falamos aqui que Deus, o Espírito Santo, ele inspirou, né, os seus escritores, e inspiração faz relação à escrita, né, ao ato de escrever, é a inspiração, né? Deus, como se ele soprasse, e o ato de inspirar, né, puxar o ar para dentro do escritor, ele inspirasse o Espírito Santo, e ele, como fosse soltar o ar, ele escreveria, né? A lição 3, a inerrância da Bíblia, né? A Bíblia não tem falhas, não tem erros. E ainda tentando relembrar algumas coisas aos irmãos, eu botei alguns textos ali para ajudar, né, que Deus se revela. E nós vimos que Deus se revela de maneira natural. O homem é a sua imagem. Nós vimos que Deus se revela pela natureza. Nós vimos que Deus se revela, né, mas não é suficiente para trazer salvação, né? A salvação, ela vem através da revelação especial, que é em Jesus Cristo. Jesus é a revelação especial, e a vida dele está contida na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia também é uma revelação especial, e as Escrituras, o que a Escritura contém, ela é suficiente para nos trazer a salvação, né? Se nós cremos na palavra de Deus, em Jesus, nós teremos a salvação. Seguindo o texto ali, o Espírito Santo inspirou os escritores, aquilo que eu vinha dizendo já, né? Ele inspirou, né? Os escritores foram inspirados a escrever, faz referência à escrita, né? E na lição passada, na lição 3, nós vimos que existem os escritos autógrafos, né? Autógrafos, senão você não lembra, volte na lição anterior. Autógrafos, que são os escritos originais, aquilo que Isaías escreveu, né? O pergaminho que Isaías escreveu, são os escritos autógrafos. Aquilo que Moisés escreveu, são os autógrafos. Porém, já não temos conosco esses escritos autógrafos, né? Os originais nós não temos, né? Não temos, ninguém sabe se existe, onde está, como se perdeu, não se sabe, mas é certo que não temos os autógrafos, os originais. Ah, isso é um problema? Não. Isso é uma coisa boa, porque se nós tivéssemos hoje os originais, as pessoas estariam adorando o livro, a Bíblia, e não o Deus da Bíblia. Então Deus permitiu que isso acontecesse, que se perdesse os originais, para que as pessoas não adorassem os livros, porque as pessoas são propensas a ter essa atitude, né, com algo divino. Não é? Então, não temos hoje os autógrafos, mas nós temos os escritos apógrafos, né? Está na lição 3, que são aproximadamente 25 mil cópias, que são cópias dos autógrafos, né? Os apógrafos são cópias dos autógrafos, que são cópias, né? Os escribas tinham normas para escrever, para copiar o texto bíblico, e assim foi sendo feito cópias, né? E eu coloquei ali até sublinhado que a genuidade da palavra tem relação com a mensagem e não com o material, né? A mensagem, ela é genuína, né? O material, ele é uma cópia, porém a mensagem que está nele, ela é genuína, né? E como que se sabe disso? Hoje temos evidências, e vamos falar mais sobre isso também no segundo e no terceiro tópico, mas eu queria ler para os irmãos um trecho do livro do pastor Antônio Gilberto, né? Manual da Escola Dominical. Esse aqui já é bem velhinho, né? Ele é de 83, ganhei de presente e guardei comigo, né? Ganhei do meu sogro, né? Que já descansa no Senhor. Eu quero ler um texto aqui com relação a essa questão dos manuscritos originais. Ele fala assim: há inúmeras, em várias partes do mundo, esses textos apógrafos, essas cópias, estão em várias partes do mundo. Existe os manuscritos do Vaticano, que está em Roma, os manuscritos sinaíticos, que está em Londres, e os manuscritos alexandrinos, que também está em Londres.
ele fala assim, pastor Antônio Gilberto: esses manuscritos existentes harmonizam-se admiravelmente. Então, as cópias que existem, elas se harmonizam, não se contradizem, assegurando-nos, assim, a sua autenticidade. Uma confirmação disso vemos nos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos do Mar Morto é algo bastante interessante, e foi encontrado em 47, agora, em 1947. Um pastor de ovelhas estava pastoreando suas ovelhas, e uma delas se perdeu e foi para uma caverna. E ali na caverna ele jogou uma pedra para tentar assustar, encontrar a sua ovelha, e bateu num vaso, né? Achou uma coisa oca. E ele foi lá ver, achou uns jarros, uns vasos. Dentro desses vasos tinha uns pergaminhos, uns rolos, uns pergaminhos. Ele, não sabendo o que era, foi numa feira e vendeu, né? Porque é couro de animal, né? O pergaminho. E vendeu. E um historiador passando pela feira ali viu esse material, se interessou, comprou e descobriu que eram textos bíblicos, né? E aí o pastor Antônio Gilberto fala desses textos aqui também. Ele fala assim que em 47, próximo ao Mar Morto, foi descoberto um manuscrito do profeta Isaías, em forma de rolo, escrito em hebraico, no ano 100 a.C. Então, o manuscrito era do ano 100 a.C., sendo assim mais velho que o mais antigo manuscrito bíblico até então conhecido. Então, esse que foi encontrado na caverna de Qumran é o texto bíblico, o manuscrito mais antigo encontrado, né? Muitos rolos foram também encontrados e centenas de fragmentos de outras obras. Pois bem, o texto desse manuscrito, quando comparado com o das obras bíblicas, concorda plenamente. Então, comparou-se os manuscritos já existentes, as cópias já existentes, com esse que foi encontrado, datado de 100 anos antes de Cristo. Né? Agora já tem mais de 2.100 anos. Então, comparou-se e viu-se que eles concordam. Né? Então, a gente vai tendo a confiabilidade, a confiança dos textos das cópias, né? E vamos vendo que é genuíno. Essa é uma prova singular da autenticidade das Escrituras. Ao considerarmos que o citado manuscrito de Isaías tem agora mais de 2.000 anos de existência. Né? Então, nós vamos vendo que nós temos de manuscritos apógrafos, que são cópias, eles vão se confirmando, né? O tempo vai confirmando e os achados vão se confirmando, trazendo mais força, né, a esse conceito que nós temos. Então, nós estamos falando aqui da Bíblia Sagrada, né? Genuína Palavra de Deus, né? Inspirada Palavra de Deus. Nós temos convicta certeza que é a Palavra de Deus, e a história, a arqueologia, os achados, como eu disse agora, vem confirmando isso para a glória de Deus. Agora sim, na nossa lição, a introdução diz o seguinte: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. A gente fala por cerca de 40 homens, 40 autores, porque alguns livros nós não podemos afirmar quem escreveu. É o caso de Hebreus. Nós não podemos afirmar quem escreveu Hebreus. Então, assim, é cerca de 40 autores, né? É o caso também de Jó, né? Dizem que é Moisés, mas nós não podemos afirmar quem escreveu Jó, Hebreus, diferente das cartas de Paulo, de Pedro, que são ali eles já se indicam, né? Já citam seu nome, dando a autoria, né? Então, são cerca de 40 autores. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Essa palavra cânon, vamos ver a definição já já. Nessa lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Primeiro tópico, como a Bíblia está organizada. E o primeiro item diz o seguinte: a definição do termo Bíblia. Né? A palavra Bíblia, a gente não encontra na Bíblia, dentro da Bíblia. A gente encontra somente na capa da Bíblia. Né? Então a palavra Bíblia não está dentro dela, está somente na capa, e vamos ver agora aqui a definição. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. Grego biblos, significa livro. Latim, Bíblia, exprime a ideia de livro também. Né? Então, tanto no grego quanto no latim, nós temos a definição de livro, e trazendo uma conotação religiosa para esse livro. Tá? Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia. Isso aqui é interessante. Né? 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo
da Bíblia, que quer dizer os livros. Os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Eles diziam que era os livros da Bíblia, porque era realmente os livros, né? Eram 66 livros separados, né? Usava-se os livros, pois a Bíblia é uma composição de 66 livros, e originalmente era em forma de pergaminho. Eu botei até uma foto aqui, uma imagem, porque originalmente não era um livro, como nós temos hoje, livros, né? Dessa forma aqui, mas ele era em forma de pergaminho, né? Esse aqui surgiu depois. Então, era nesse formato, e como está na imagem aí, é uma forma de enrolo, né? Se enrolava esse livro, né? O pergaminho, ele é, o material dele é de couro, né? De animal, mas antes do pergaminho tínhamos o papiro, né? O papiro, que até a palavra papiro veio a palavra papel, que é uma planta, né? Que eles sobrepunham as suas partes, tem um tratamento nisso, e também escreviam nisso, só que não durava tanto, né? O pergaminho já é mais durável. Eu quero ler um texto para os irmãos aqui também, do livro da ETAD, do curso teológico da ETAD, né, Bibliologia. Ele escreve algo, o escritor desse livro também é o pastor Antônio Gilberto. Ele escreve algo que é o seguinte, sobre esse assunto. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Então, eram 66 rolos, né? Assim, vemos que, a princípio, os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros, como os temos agora, em um volume único, a Bíblia. Então percebam que eram 66 livros, né, que não estavam juntos, né, mas sim separados. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como a do prelo de tipo móveis, em 1450, por Gutenberg, tipógrafo alemão. Até então, era tudo manuscrito pelos escribas, de modo laborioso, lento e oneroso. Quanto ao aspecto da difusão da sua palavra, Deus tem abençoado maravilhosamente. Através de milhões de exemplares impressos com rapidez e facilidade em muitos pontos do globo, a distribuição e a disseminação da Bíblia, ou apenas o Novo Testamento, tem maior número de pessoas vem sendo alcançadas. Graças ao progresso alcançado no campo das invenções da tecnologia, hoje podemos transportar com toda a comodidade um exemplar da Bíblia, né? Então, hoje nós temos a Bíblia em mãos, o que antes era impossível, né? Hoje nós temos em mãos uma Bíblia facilmente, e hoje, mais fácil ainda, nós temos no celular, né? Então, nós podemos transportar a Bíblia em várias versões diferentes de estudo e muitas coisas no celular, muito mais prático e fácil, né? Só falta a gente ler um pouquinho mais, mas nós temos muito mais facilidade hoje. Então, eu queria ler essa parte desse texto, né? Para trazer aos irmãos, porque a gente escuta falar, mas às vezes não tem essa noção, né? Nós não temos, na verdade, porque nós não vivemos isso daqui, mas imagina ler o texto bíblico, né? Ter que ir desenrolando ali até encontrar a parte. Hoje nós temos tudo isso com muito mais facilidade, né? Graças a Deus, temos tudo mais facilidade. E eu coloquei um texto aqui, de Esdras, capítulo 6, versículo 2, que ele usa a palavra rolo, né? Eu coloquei para os irmãos verem isso. Em Equibatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, né? Que é um manuscrito bíblico. E nele estava escrito um memorial que dizia assim, né? Aí segue o texto, né? Eu não vou ler todo o texto aqui porque não é o assunto, mas eu queria mostrar aos irmãos a palavra rolo na Bíblia, né? Mostrando que naquele tempo se usava desta forma. A coleção dos livros sagrados forma um único rolo, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Então percebam que nós temos 40 autores, 1.600 anos, foi feito de forma separada os livros, os rolos, né? E agora nós temos o milagre de ter toda essa escritura junta. É um milagre, meus irmãos, é um milagre. Né? E vamos ver aqui mais pontos no segundo e terceiro tópico, um pouco mais de detalhes, né? Com relação a isso, mas é um milagre. É um milagre. A Bíblia Sagrada é um milagre. Já falamos nas aulas anteriores que a Bíblia não se contradiz, não tem erro, não tem falha, ela não entra em contraponto, né? Por isso é a inerrante, infalível palavra de Deus para nós. Então, definindo o termo Bíblia, é isso, né? São livros, né? Os livros que aqui nós temos agora com a junção de tudo, né? Nós vemos que é um livro,
não muitos livros, mas um livro. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é um único livro. O segundo item do primeiro tópico ainda, o cânon da Bíblia. O cânon da Bíblia. Esse assunto, meus irmãos, existem muitos livros, os irmãos podem pesquisar, estudar, é bastante interessante, muito interessante, né? E como eu falei no início, isso aqui é só a ponta, né? O início do assunto. Então vamos lá. A expressão cânon procede do hebraico kané, com sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é kanon, que significa régua. Então os irmãos vejam que é vara de medir e régua, né? Isso traz o sentido que é um padrão de medida. É um padrão de medida. Então, o cânon são regras estabelecidas para provar os livros bíblicos, né? E aqueles que passam por essa medição, por essa régua, foi considerado como livros canônicos, né? Então, o cânon é esse padrão de medida. Muitos livros foram reprovados, temos livros apócrifos, mas os livros que nós temos hoje, eles passaram por esse crivo, por esse padrão de medida, por esse cânon, né? Então são chamados de livros canônicos, né? Eu quero ler um texto, hoje eu estou cheio de livro aqui, meus irmãos. Os irmãos vão ver que eu estou cheio de livro hoje, porque eu gosto de trazer informação e também trazer a fonte, né? É bastante importante isso. Esse livro aqui é Visão Panorâmica do Antigo Testamento, pastor Ezequias Soares, né? Foi de uma escola dominical há muitos anos atrás, né? Eu comprei e tenho ele. A formação, inspiração, cânon e conteúdo dos seus livros, isso é muito bom, E tem um texto aqui, página 30. Ele fala o seguinte, a definição que ele traz aqui de cânon, né, eu quero ler para os irmãos, porque a gente vai acrescentando, né, vai somando e a gente vai tendo mais conhecimento. E ele fala, né, que a palavra cânon, né, é de origem hebraica, que quer dizer cana, que se usava como uma cana de medir, né, e originalmente significava vara de medir. Então é aquilo que eu falei, né, cama de medir, vara de medir, para trazer medição, né, a régua. Na literatura grega clássica, significa regra, norma, padrão. Né? Então é uma regra, uma norma e um padrão. Ele fala, o que são livros canônicos? São os livros que constituem a Bíblia Sagrada. Nos 3 primeiros séculos do cristianismo, a palavra cânon referia-se ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã. A partir do século IV da era cristã, os homens de Deus, chamados pais da igreja, aplicaram a palavra cânon e canônico aos livros sagrados, para reconhecer sua autoridade como inspirados por Deus e instrumento normativo para a fé cristã, portanto, separado de outras literaturas. Os únicos livros canônicos é a Bíblia Sagrada, que passaram por esse crivo, por essa medição, por essa norma, por essa regra, por essa régua, né? Então, o canônico é a Bíblia Sagrada. Então, ela é separada dos outros livros. E somente ela é a nossa regra de fé. Esses livros são a nossa medida, a nossa regra de fé e prática. Então, os irmãos vão vendo aí, vamos ver depois, né, quais normas eram essas, né, o que foi feito, né, para considerar esses livros. Vamos ver a mão de Deus em todo esse processo, né? Então, Deus está, como eu falei, é um milagre, né? Deus está em todo esse processo da Bíblia Sagrada. Então, os irmãos vejam essa definição, né, que a Bíblia Sagrada de cânon, né? Espero que seja claro para os irmãos agora a palavra canônico, né? A Bíblia, ela é canônica, né? Que vem de cânon. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados, né? Então, é uma norma para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, né? Então, nós vamos ver aqui que toda a nossa Bíblia, ela passou por esse crivo. Então, todos os 66 livros são chamados de canônicos, né? Existem os livros apócrifos, que foi comentado sobre eles na lição 3, lição passada,
né, que não foram reconhecidos. Né? Algumas versões acabam colocando esses livros, mas eles não são canônicos, eles não foram reconhecidos pelos pais da igreja, não passaram por esse crivo. Né? Esses livros apócrifos têm história lá, tem alguma coisa interessante de história, né, para se conhecer aquele momento, né, que foram escritos no período interbíblico, mas não podem ser usados como regra de fé. Não podem ser usados como norma de fé, não podemos nos basear nele para a nossa salvação, né? Apenas para conhecimento histórico. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. E o que nós temos hoje da Bíblia Sagrada, o cânon fechado, 66 livros, não se pode acrescentar mais nada ali, já está fechado, né? Já está fechado, ali não entra mais nada. Então aqui nós vimos nesse segundo ponto a definição de cânon, né, da Bíblia Sagrada, espero que seja claro para você, porque isso é importante, porque muita literatura evangélica, a gente vai ler lá o cânon e a gente às vezes passa e não percebe, né? Mas essa lição aqui nos deu a oportunidade de trazer um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto. Então nós vimos, né, a Bíblia como sendo canônica, né, toda ela reconhecida por Deus. E agora vamos começar a ver um pouco mais genérico os dois testamentos bíblicos. E depois no segundo tópico, vamos ver só o Antigo Testamento. No terceiro tópico, somente o Novo Testamento. Tá bom? Então vamos passar aqui pelos dois testamentos bíblicos, porque a Bíblia é dividida em 66 livros, mas em dois testamentos, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o seu sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Né? A gente, quando fala em testamento, a gente lembra de testamento da pessoa que morreu, né? A pessoa morreu e deixou um testamento. Né? Aquele testamento só tem validade quando a pessoa morre e é um pacto daquela pessoa que morreu com quem ficou, né? Com quem ele deixou um testamento. Né? Então é uma aliança, é um pacto, a gente pode associar isso também. Mas aqui na Bíblia Sagrada faz a relação a esse pacto antigo de Deus com o ser humano e no Novo Testamento um pacto de Deus com um novo pacto, né, de Deus com o ser humano, né, uma aliança, um pacto, um concerto. E é interessante que aqui, ó, a expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo. Né, o apóstolo Paulo foi quem inaugurou essa palavra. E eu coloquei o texto aqui para a gente ler, 2 Coríntios 3:14, que é o texto que Paulo escreveu, onde ele inaugura essa expressão. Ele fala assim: mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da Antiga Aliança. Eu destaquei ali, irmãos, Antiga Aliança, coloquei as duas versões, a NAA fala Antiga Aliança, e ao meio da Revista e Corrigida fala Velho Testamento. É a mesma coisa, né? Só que eu coloquei ali para os irmãos verem que as versões trazem palavras diferentes, Velho Testamento, Antiga Aliança, mas é a mesma coisa, né? São de origem da mesma palavra, né? Como eu disse, coloquei aqui nesse slide, quer dizer aliança, concerto, pacto, né? E aqui eu coloquei as versões, elas trazem Antiga Aliança e Velho Testamento, né? Então começa aqui Paulo a identificar essa divisão, né, de Antigo e Novo Testamento. Refere-se aos livros dos judeus, né, reconhecido por Jesus como as Escrituras, Mateus 22 e 29, e a lei, os profetas e os salmos. Né? Então, o Antigo Testamento, ele faz referência ao livro que os judeus reconheciam, né? O livro dos judeus que Jesus também reconheceu, como eu falei lá no começo. Então, o livro dos judeus, Jesus também reconheceu, e esse é o Antigo Testamento, faz essa referência, né, para ficar mais claro. E o texto é esse, Mateus 22 e 29, Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus fazendo referência aos livros que os judeus usavam, né? A Bíblia que os judeus usavam, que os judeus tinham somente o Antigo Testamento.
né, o Novo Testamento ainda havia de ser escrito, né? Então eles tinham em mãos o Antigo Testamento. E outro texto que nós já lemos, né, no nosso texto áureo, que é esse aqui, né, onde Jesus cita, está até destacado ali, ó, Lei de Moisés, profetas e salmos. Nós vamos ver no segundo tópico essa estrutura aqui, né, que o judeu tinha como sendo as suas escrituras sagradas, né? Então Jesus reconhece esse texto. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Então percebam, né? Antigo Testamento é os livros que os judeus tinham, né? Que ele tinha. E o Novo Testamento é essa nova aliança, né? Essa nova aliança do cumprimento profético em Jesus. Né? E eu coloquei um texto aqui, que ele é muito claro e ele fala bastante com relação a essa mudança de testamento, de aliança, mudança de pacto do antigo para o novo, que está no livro de Hebreus. Vamos ler alguns versículos, e eu coloquei todos eles aí na sua tela, para você acompanhar, para ficar mais claro. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança. Então perceba aqui, superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, então perceba que, fazendo referência à antiga aliança, ao Antigo Testamento, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, o Novo Testamento, em Jesus. Versículo 8. E de fato repreendeu-os, dizendo: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então veja aqui, meus irmãos, a clareza desse assunto. A clareza desse texto de Hebreus, que ele faz referência à antiga aliança e cita aqui o Egito, do Êxodo, né? Então a referência aqui está muito clara. Pois eles não continuariam na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então veja aqui o escritor colocando esse ponto, essas características do novo concerto. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e os seus pecados jamais me lembrarei. Então, ainda característica desse novo pacto. Quando ele diz nova aliança, toda torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então vejam que o escritor aos Hebreus, ele faz essa comparação das duas alianças, dos dois pactos, dos dois testamentos, trazendo pontos positivos, melhores, uma aliança superior a essa do Novo Testamento. Tá bom? Então esse o conceito, né? E agora avançando aqui, os dois testamentos ainda, a expressão Novo Testamento também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras, quer dizer, as Escrituras do Novo Testamento, né? Também passou a ser chamado de Novo Testamento. A Bíblia divide-se em dois testamentos divinamente inspirados, que é a sinopse desse tópico, né? O Antigo e o Novo Testamento. Então, os dois testamentos são inspirados e reconhecidos. Vamos ver agora cada um deles separadamente. Os livros do Antigo Testamento. Eu coloquei uma tabelinha com todos os livros para os irmãos verem a nossa estrutura, como nós temos hoje. Talvez esteja pequena aí a letra, né? Mas eu tentei colocar todos os livros aqui. Então nós temos ali divisões, né? Primeira divisão, os livros da lei. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros da lei. Segunda parte, e vemos que a nossa Bíblia ela está organizada em blocos, né? Por temas, né? Mais
temático, o segundo bloco são livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O outro bloco, os profetas maiores, que não é devido à importância, mas devido ao tamanho dos seus escritos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui estão os nossos livros da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, os livros canônicos reconhecidos da Palavra de Deus. A divisão, isso é hoje, tá, meus irmãos? Essa estrutura aqui é nossa, é a atual, como nós temos hoje, né? Como nós temos ela hoje, organizada dessa forma. Não é ordem cronológica, né? Mas é organizada dessa forma nesses blocos, né? A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. É aquele texto que nós já lemos umas 3 vezes aqui, né? Nós já lemos. E a lei, profetas e os salmos, ou os escritos. Né? Eles tinham uma estrutura diferente da nossa. Diferente, mas é igual. Nós vamos ver agora o porquê. Como que o judeu tinha a sua Bíblia? E é essa que Jesus estava em mãos. São 3 blocos. A lei, chamada de Torá. Os profetas, chamado de Nebiim, e o terceiro bloco, os escritos, chamado de Ketuvim. São 3 blocos, né? E nesses 3 blocos é exatamente igual que nós temos hoje, organizados de forma diferente. A lei, Torá, é igual à nossa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os profetas, eles classificam em profetas anteriores e profetas posteriores. Então nós temos profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Reis é um livro só, nós temos 2, mas um livro deles é igual aos nossos separados, né? Então são iguais, né? Por questão didática, facilidade de leitura, foi se dividido decidiram dividir, assim como divisão em versículos e capítulos foi dividido posteriormente também, né? Mas para os judeus era um livro de Reis, nós temos o mesmo livro dividido, é igual. Né? Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 são os 12 profetas menores. Né? Então nós temos aqui os nossos 12 livros separados, aqui era um só. O terceiro bloco, que está ali agora destacado, livros poéticos. Né, que temos Salmos, Provérbios, Jó, outra subdivisão, né, 5 rolos, né, Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes, e livros históricos, né, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Né, então nós temos essa divisão aqui, que é exatamente igual o nosso, né, só que está organizado de forma diferente. Né, mas o texto é o mesmo, exatamente igual, né? Era isso aqui que Jesus tinha em mãos, lembrando que era em pergaminho, né? Era em pergaminho. A canonicidade do Antigo Testamento. Vamos ver agora, meus irmãos, algo bastante interessante. Acho que você talvez nunca tenha pensado nisso, né? Mas vamos ver algo aqui. Lembrando da palavra cânon, né? Padrão, medida, a regra, né? E aqui existem a forma que foi feita essa avaliação. Né, existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, reconhecimento do povo de Deus e preservação pelo povo de Deus. Tem mais tópicos, mas basicamente são esses 3. Basicamente são esses 3. Inspiração divina, tem que ter comprovada a inspiração divina, e nós vimos nas lições passadas vários textos da Bíblia trazendo para si, né, que e disse o Senhor, recebeu a revelação do Espírito Santo, recebido de Jesus, que foi entregue. Então nós vimos vários textos, já vimos isso em lições passadas, na lição 1, basicamente, falando da autoridade divina, né, que a Bíblia traz para si essa certeza. Né? Então nós temos ali reconhecimento e de autores bíblicos reconhecendo outros autores. Então a Bíblia vai se confirmando. Né? Reconhecimento do povo de Deus. O povo de Deus recebeu e aceitou essa palavra como sendo de Deus. Jesus fez isso, nós lemos aqui já
4 vezes já o texto. Né? Então Jesus fez isso, reconhecendo, né, esses textos, e o próprio povo de Deus também reconheceu. Né? Então essa era uma norma. E não somente do Antigo Testamento, durante a vida de Jesus, após a morte de Jesus, Paulo, Pedro, reconhecendo a Bíblia como sendo, os escritos como sendo reconhecidos. Também depois os pais da igreja também vieram reconhecendo esses textos bíblicos, e assim foi sendo confirmado, né, o reconhecimento do povo de Deus de que a palavra é de Deus, veio de Deus. E a preservação pelo povo de Deus. Foi o que eu falei já. Né, a Bíblia estar conosco do jeito que ela é um milagre. É um milagre. Né, e ela vem sendo preservada, né, preservada. E o que eu falei aqui no início da caverna de Qumran, né, que encontraram manuscritos que confirmaram outros manuscritos existentes, vamos vendo essa preservação, né, preservação dos escritos bíblicos. A inspiração divina que atesta o livro inspirado, pelo Espírito Santo. Temos alguns textos aqui, não vou ler todos, somente esse último, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que ele fala assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja que Pedro, fazendo referência aos escritos, ele fala que os escritos foram feitos não por vontade de homens, mas da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, confirmando a inspiração divina. O ponto aqui do reconhecimento pelo povo de Deus, né, reconhecimento do povo de Deus atesta que se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Né, então, seus primeiros leitores reconheceram e foram sendo reconhecidos seguidamente. Né, o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 2, que esse é o último texto que está aí nesse texto, diz assim: no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, então veja que ele fala aqui de livros, e do profeta Jeremias, ele cita a profecia de Jeremias que ele viu nos seus livros. Então Daniel tinha cópias desses livros, desses manuscritos. Né? E aqui ele entendeu a questão do final da desolação de Jerusalém, né? Que duraria 70 anos. Né? Então vamos vendo a Bíblia se confirmando. O ponto da preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Né? E nós vamos ver aqui alguns textos. A questão da preservação é interessante, que a Bíblia mostra alguns versículos, vou colocar somente alguns aqui, dessa questão da preservação. Veja esse texto, Deuteronômio 31 e versículos 26. Diz assim: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então veja que Deus dá a orientação aqui para que guarde, que preserve esse livro. E assim foi feito. Um outro texto, 2 Reis, capítulo 23 e versículo 24, agora que já uma centena de anos avançando, diz assim: Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia achado na casa do Senhor. Então o sacerdote achou um livro na casa do Senhor. Então quer dizer, estava guardado lá, preservado lá, em um lugar, né, estava lá. Né? Então o povo de Deus foi preservando esses escritos, esses manuscritos. 1 Samuel 10 e 25, Samuel explicou ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Quer dizer, ele colocou ali diante do Senhor. Né? Colocou ali ainda tinha o tabernáculo, né? Ele colocou ali no tabernáculo um lugar especial, específico para o guardar. Né? Para o guardar. Então vemos aqui alguns textos que vêm sendo trazidos, né, para mostrar que foi feita preservação desses textos pelos nossos irmãos. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de
autoridade. Então veja, meus irmãos, que por todo o tempo ela foi preservada, guardada. Deus veio trazendo com muito cuidado, né, toda essa questão dos livros bíblicos para que nós tenhamos hoje a Bíblia Sagrada como ela é. Mais um trecho que eu gostaria de ler de um livro, esse aqui é o da Escola Dominical, Supremacia das Escrituras, que nós estamos usando agora, né? Quero ler para os irmãos, na página 51. Ele fala o seguinte com relação a essa questão da preservação. Porque pode-se falar assim, né? Mas tudo que foi guardado, livros antigos, deveriam estar aqui. Mas não. Né? Ele fala o seguinte: nem todos os escritos de cunho religioso foram aceitos e conservados como inspirados pelo povo de Deus. Por exemplo, Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e outros foram rejeitados e considerados apócrifos. Eles foram recusados por seus erros teológicos e históricos. Então, os irmãos vejam que nem todos os escritos religiosos entraram para o cânon sagrado, né? Mas somente aqueles que passaram por essa avaliação que nós estamos comentando aqui, né? Nem tudo foi aceito. O próximo item, particularidades do Antigo Testamento. Quando a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamados na Bíblia de língua de Canaã, então o hebraico é chamado de língua de Canaã, né? Então quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, quase todo, com exceção de alguns textos que foram escritos em aramaico, que são esses textos que estão aqui na tela. Esdras 4 e 8, 6 e 18, Esdras 7, do 12 a 26, Daniel 2 e 4, Daniel 7 e 28, Jeremias 10 e 11, Gênesis 31 e 47, 2 palavras apenas. Né? Então isso aqui foi devido à mistura que foi feita na Babilônia de línguas, né? Então os escritos foram escritos na língua do aramaico. Esse Gênesis 31 e 47 eu trouxe aos irmãos porque ele é bastante interessante, porque no mesmo texto tem a mesma palavra escrita em aramaico e em grego. Né? O texto é esse daí. Ó. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou de Galide. Galide e Jegar Saaduta quer dizer montão, né? O montão do testemunho. O montão do testemunho. Né? Jegar Saaduta e Galide. Eu coloquei ali, Jegar Saaduta em aramaico quer dizer montão do testemunho, e o Galide em hebraico quer dizer montão do testemunho. Né? Então são essas palavras, né, para trazer essa curiosidade aos irmãos. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pôde ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Né? Depois, no período interbíblico, os livros apócrifos surgiram, mas não foram considerados. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos. Então veja, 1227 depois de Cristo. Até então não tinha capítulos, né? Aqui foi dividido em capítulos. O texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então vejam, é recente, né, essa divisão de versículos, né? E para nós é muito mais fácil hoje encontrar os textos bíblicos e memorizar os textos bíblicos, né? Com essa divisão. A sinopse do tópico 2, os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos, né? Esse é a classificação que nós vemos como o judeu a classificava. Passamos então do Antigo Testamento, vamos falar agora um pouco do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, assim como fizemos nos livros do Antigo, também vou passar aqui nos livros do Novo. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estão classificados em 4 grupos principais. 4 grupos principais. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, são chamados de canônicos, foi o que nós falamos aqui já, com relação à canonicidade. E os textos e os livros são esses blocos, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Livros históricos, né? O livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois temos as epístolas. As epístolas são divididas em 2
subgrupos, né? Epístolas paulinas e epístolas gerais. Vamos falar aqui das epístolas paulinas, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Agora epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, e Judas, e o último, que é Revelação, que é o livro do Apocalipse. Então aqui estão os livros canônicos que foram reconhecidos, né, que passaram pelo crivo, pela régua, pela medição, pelos itens, e nós o reconhecemos também. O segundo item, a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são praticamente iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Então, os critérios basicamente são iguais, mas aqui eu trouxe um outro livro, e agora é o último dos livros que eu trouxe. Esse aqui é o livro da ETAD também, A Bíblia e a Igreja. Esse é do curso avançado, 3º ciclo, bacharel, né? É esse livro aqui, A Bíblia e a Igreja, e ele escreve algo com relação a isso, que acrescenta um pouco mais a essa questão. Ele fala o seguinte: apresentaremos agora as fundamentais diretrizes que eram usadas para determinar se um livro deveria ser incluído no cânon do Novo Testamento. Percebam que são os mesmos critérios que estão aqui, mas que estão um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais, mais detalhes. Olha o que ele fala, que interessante, quais eram os critérios. Tinha que edificar ao ser lido publicamente e gerar uma resposta positiva no coração do crente. Então não é tão simples, né? Não é qualquer livro que vai gerar resposta positiva no coração do crente. E se lido publicamente, tinha que ter alguma resposta. Nós vemos hoje que a Bíblia Sagrada, quando lida publicamente, ela nos traz uma resposta. A exposição da palavra de Deus, ela nos traz uma resposta, né? Outro item, tinha que concordar com a regra de fé, tinha que ser historicamente verificado quanto à sua autoria ou influência apostólica, tinha que ser lido nas igrejas e citado na patrística, ou seja, nos escritos dos pais da igreja, tinha que demonstrar evidências de ter sido dado por Deus aos homens por meio do Espírito Santo, tinha que ser um registro de fatos reais, que não foram alterados depois de originalmente escritos. Então vejam que o crivo aqui, o nível é alto, meus irmãos. Não é qualquer livro que passa, tem que ser um livro realmente inspirado por Deus e guardado por Deus, né? Então, se fosse comparado cópias, e fosse nessas cópias encontradas disparidade, diferença, já é rejeitado. Mas o livro que nós temos, não. Eles foram todos aceitos, né? Então, são dignos de muito digna confiança. E ele fala aqui assim: como atestar se um determinado par de sapatos é realmente de couro? Uma maneira de resolver a questão seria testar o material do sapato, comparando com outro par que se tem a certeza que é de couro legítimo, né? Então, fez essa regra válida de avaliação, foi usada para testar um livro, a fim de determinar se ele deveria fazer parte do Novo Testamento. Então, os livros que nós temos hoje do Novo Testamento, meus irmãos, nos nossos 27 livros do Novo Testamento, eles são inspirados por Deus, foi verificado, foi passado por um crivo altíssimo, mas em tudo isso nós vemos a mão de Deus. Em tudo isso não quer dizer que o homem foi lá e aprovou a palavra de Deus. Não, o homem só fez ali uma confirmação, né? Em tudo isso nós vemos a Deus trazendo o milagre à tona da palavra de Deus. Os critérios de avaliação do Novo Testamento, esse que eu já li, né? Vamos ler porque o tempo está curto e repetir slide não é bom. Então agora as particularidades do Novo Testamento, chegando ao final, né, da nossa lição. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, que é um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Então era um grego mais comum, né? Existia um grego mais polido, um grego mais técnico, mas o que foi escrito a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, que é o tópico que nós estamos aqui, é o grego koiné, né? Um grego mais comum. Para quê? Para ter mais clareza, mais acesso, né? Então Deus trouxe, né? Jesus ele veio
na plenitude dos tempos, né, no tempo exato, né? O grego, a língua universal, o grego koiné, mais conhecido, Roma governando, trazendo segurança, estradas para a propagação do evangelho, foi tudo no tempo certo, né? E aqui com relação à língua também, né? Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico, que são esses textos aqui: Talita cumi, menina, levanta-te; Abba pai, literalmente papai, meu pai; Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Né, são palavras que têm algum significado em aramaico também. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Então, antes de terminar o século I, os livros foram todos escritos. O último livro é o de Apocalipse, de João, datado por volta de 96 depois de Cristo. Depois desse texto, desse livro aqui, não tem mais nenhum livro reconhecido. O Apocalipse foi o último, e desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555, o Novo Testamento também foi dividido em versículos, né? Então é recente também, né? Essa questão da divisão em versículos, e aqui a sinopse, né, desse tópico. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação. Meus irmãos, e essa é a nossa lição, né? Como eu falei aqui, é só a ponta do iceberg desse assunto. Tem muito assunto, muitos textos, livros específicos, e eu trago livros aqui também para que a gente para os irmãos se inspirarem, né, em pegar os livros e pesquisar mais sobre esse assunto, né, e um assunto tão importante, meus irmãos, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Né, a gente, quanto mais essa lição nossa, essa revista nossa vai se avançando, vai me dando mais paixão pela Bíblia e mais confiança pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é? Então nós temos que ter isso em mente e valorizar esse livro cada vez mais. Porque as pessoas leem uma revista e saem fazendo as coisas, assistem um youtuber e aquilo é a verdade. Não, a verdade é a palavra de Deus. Né? E nós lemos tantas coisas e acabamos esquecendo da palavra de Deus. Precisamos valorizar cada vez mais a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. O livro que Deus deixou para nós, inspirando os seus escritores. A conclusão: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses livros, desses critérios, revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Eu gosto dessa frase aqui: livros autorizados por Deus. Por serem canônicos, não foram autorizados pelos homens, foram autorizados por Deus. Deus autorizou que estivéssemos com esses livros. Meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Terminamos aqui a lição de número 4. E hoje à noite, né, temos aí o culto às 18h30. Venha, participe, venha cultuar a Deus. É bom demais estar aqui, né, na presença do Senhor. E se você puder, venha, né, adorar a Deus juntamente conosco. Vamos orar para encerrar essa transmissão, encerrar essa aula. Espero que Deus tenha falado com você tenha sido abençoado com essa mensagem. Possamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esse momento que passamos aqui, passando Tua palavra, meu Pai querido, estudando Tua palavra, Tua mensagem sobre a própria Bíblia Sagrada. Possamos reconhecê-la cada vez mais na nossa vida, colocando em prática as regras, a palavra do Senhor e viver para Ti, ó Deus. Pai amado, abençoa Teus servos que estão assistindo, despede-nos em paz, nos abençoa, enriquece, fortalece, dá graça, da Tua presença cada vez mais na nossa vida. Meu Deus, fique conosco, nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.